Bom dia, boa tarde, boa noite, nação sincera! Você está pronto para mais um episódio? Esse episódio eu não vou começar dizendo que estou aqui para aquecer o seu coração, porque talvez eu deixe você um pouco desconfortável, mas tá tudo bem, a gente tá aqui para isso, né? A gente se ama, se ama, se odeia e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu quero começar já falando para você preparar o seu bolinho com café. Quem sabe você tá fazendo dieta, aí não tem problema, você vai lá na Porta Itália, encomenda assim uma sopa, entendeu? Para jantar, uma sopa detox, um caldo verde. Você sabia que lá também tem salada, lá também tem coisa fit? Mas se você não tá de dieta, melhor ainda, porque tem ainda mais opção para você lá na Porta Itália, então já corre. Garante o teu lanche, o teu morango do amor, teu maçã do amor, limão do amor, uva surpresa, não sei. Prepara o teu lanchinho, porque essa conversa vai te deixar um pouco engasgado, mas você tem que ter com o quê, né? Se engasgar. Meu Deus, que coisa horrível. Mas, assim, né? Você entendeu, né? A brincadeira. E aí, você aproveita e me responde se não tá valendo a pena, entendeu? Mudar todo o meu guarda-roupa pra Santa Lê. Olha a finese desse corte. Santa Lê me vestindo mais uma vez, muito obrigada. Amando cada composição, amando cada corte, cada textura, cada tudo maravilhoso, tudo perfeito. Tô achando incrível. E assim, as cores, eu tô me descobrindo assim uma outra pessoa na hora de me arrumar. Outra pessoa. Bem mais classuda, inclusive. Muito obrigada, Santa Lê. Você está abrindo o meu olhar para novos horizontes. Arrasou. Dito isso, novos horizontes, eu quero poder abrir meu coração e dizer para você algumas coisas que moram no meu coração, que são umas opiniões que ninguém perguntou, ninguém pediu. Mas eu tô pronta para dizer, entendeu? Eu tô pronta para jogar aí para você umas opiniões bem aleatórias, que eu cultivo essas opiniões, posso mudar de opinião, né? Com o tempo, isso não significa que eu seja uma pessoa inconstante, significa que eu sou uma pessoa que está em constante construção e que está em busca, né, de aprender mais com o tempo. Mas, dito isso, eu tenho essas opiniões já tem algum tempo. Eu tô pronta pra verbalizar, assim, ó, pros quatro cantos. Mas assim, não é nem pros quatro cantos, né? Porque é tudo meus amigos aqui que tá acompanhando. E meus amigos já sabem meu coração, então tá tudo certo. Mas eu vou começar dizendo o seguinte, gente. O que é uma opinião impopular minha? É que eu acho um pouco chato, desconfortável, deselegante, quando tem sempre um questionamento com relação as roupas das mulheres para o ambiente da comunidade cristã, sabe? Letícia, como assim? Vou entrar em mais detalhes. Eu acredito que a comunidade cristã deveria ser o lugar mais seguro para se estar, certo? Dito isso, eu entendo que se uma pessoa, vamos lá, vou pro extremo logo, uma mulher que ela usa biquíni na praia com as amigas, com os amigos, enfim, ela usa biquíni na praia. Se ela sai com os amigos da igreja, da comunidade dela cristã, ela já não tem coragem de botar um biquíni. Ela usa um maiô, ela usa um shortinho. Isso me incomoda. Isso me incomoda, eu sei que é impopular, eu sei que pode dar de revestrez aí na minha lombar, mas eu vou soltar essa bomba. Por quê? É como se a própria comunidade tratasse os homens, né? Tratasse os homens como um bando de fraco, que não pode ver uma mulher de biquíni. Porque se a mulher tá de biquíni, teoricamente, é porque deixa um homem desconfortável. Mas que bando de homem fraco é esse? Que lá no mundão, por assim dizer, ela pode ir pra praia de biquíni sem problema nenhum, ela não vai passar nenhum constrangimento, ela vai seguir em frente com a vida dela, a família dela, sei lá, tá tudo certo, tá todo mundo seguro. Mas com aquela comunidade da igreja existe um mal-estar, existe um desconforto, existe um olhar estranho,
Eu acho isso questionável. Gente, a comunidade cristã deveria ser o lugar mais seguro do mundo. Então, assim, os homens da igreja deveriam ser os homens que são os melhores guardiões. E se a mulher, eu não tô falando de um biquíni indecente, tá, gente? Tô falando de um biquíni normal, mas vamos lá. Se ela usou um biquíni indecente, ela tá, tipo assim, cobrindo o mínimo. Ainda assim, esses homens deveriam ser os homens que ela se sente mais segura, que ela se sente menos vulnerável, que ela se sente menos objetificada. Faz sentido? Por quê? Porque são homens que estão vivendo sob um novo padrão. Porque são homens, são mulheres que estão vivendo sob um nível mais alto de busca por maturidade, de empatia, de compaixão, são pessoas que buscam o mínimo possível julgar um ao outro, e sim de acolher, de criar um ambiente seguro, saudável. Então, para mim é um problema. Por exemplo, uma pessoa que vai, sei lá, para a igreja de short. Eu iria para a igreja de short? Eu não iria. Mas eu vou julgar uma pessoa que foi para a igreja de short? Por quê? Eu lá sei qual foi a motivação dessa pessoa de usar um short naquele dia. Vai ver, ela tá vindo de um lugar e era a única roupa que ela tinha. E para ela era mais importante ir para a igreja de short do que não ir para a igreja de jeito nenhum. Entendeu? Aí eu vou julgar, eu vou achar estranho, eu vou falar. Não, gente, de jeito nenhum. Por quê? Porque essa é a comunidade, é o lugar mais seguro para se estar. Porque se você não vem com todo o equipamento para contribuir, ainda assim você vai encontrar pessoas equipadas. Eu sei que a igreja é muito vista como um hospital de pessoas falhas e tal, tal, tal. Amém. Eu concordo que existe o setor hospitalar. Mas eu ouvi uma frase de um pastor que eu achei sensacional. A igreja, ela não é um hospital, a igreja é um quartel. Nós estamos formando um ambiente de soldados. E no quartel existe a enfermaria, mas no hospital todo mundo é doente. No hospital não existe aquele lugar onde vai ser treinado, onde vai ser equipado, onde vai ser forjado, onde vai ser esticado, onde você vai passar por várias zonas de treinamento diferentes, mas no quartel existe. E no quartel existe a enfermaria para os machucados, para os quebrados, para os que estão em processo. Então, essa é uma opinião, soltei, entendeu? É uma visão que eu tenho. E, enfim, não tô falando isso para dar legalidade para as pessoas se vestirem de qualquer jeito ou agirem de qualquer jeito, se comportar de qualquer jeito. Não é sobre isso. Mas eu espero que você que está ouvindo tenha compreendido a mensagem, porque eu também quero pular para a próxima opinião impopular. Se eu ficar mastigando muito nessa, né, aí não vou partir para a segunda. A segunda opinião impopular que eu tenho, ai meu Deus, é que você não precisa justificar com que você gasta o seu dinheiro. Por que eu tô dizendo isso? Porque depois da polêmica que eu vi, né, na internet com relação à criança com uma bolsa de 15 mil reais e tal, e chegou ao ponto dos pais dizerem assim, nós nem compramos essa bolsa para ela, ela ganhou essa bolsa. Tipo assim, nem interessa se ela ganhou, se você comprou, se não sei o quê. É uma família que tem condição da filha de 5 anos ter uma bolsa de 15 mil reais, né? É uma família que tem essa condição, esse aparato aí. E veio toda essa movimentação, né, dessa injustiça social e tudo mais. E eu percebo, né, que sorrateiramente existe aquele negócio de você justificar como que você administra, gerencia os seus recursos. E eu acho isso tão errado. Porque assim, nossa, sou eu que pago os meus boletos, sou eu que sei o que é prioridade para mim, sou eu que sei o que eu quero fazer no meu dia de amanhã. Então, por que eu tenho que ficar me explicando? É aquela coisa da pessoa ter que dizer,
se justificar porque a pessoa falou assim, nossa, não compra um remédio para dor de cabeça, mas está usando um sapato novo. O que tem a ver? Entendeu? Se a pessoa está disposta a usar um sapato novo e ficar com dor de cabeça, deixa ela. Tá tudo certo. Entendeu? Para ela. Ou sei lá. Eu entendo que as pessoas são muito incomodadas com os recursos financeiros dos outros. E querem muito entender, tipo, é um evento que você foi, não tem dinheiro para isso, mas tem dinheiro para aquilo. Fulano vive de aparência, é sempre muito bem produzido, é o carro tal, é não sei o quê, mas vai ver a casa. Olha a casa da pessoa, ou então o contrário. Menina, tu já viu a casa de fulano, mas a pessoa só anda às tiras. Meu Deus do céu. Eu acho, assim, isso tão... Eu acho uma hipocrisia muito grande, porque no final das contas, se a gente for analisar, nós mesmos existem tantas incoerências com relação às nossas prioridades e com o que a gente faz com o nosso dinheiro, né? E tá todo mundo perdendo tempo querendo entender a lógica que o outro tá aplicando para as suas próprias finanças. Então, assim, eu acho que ninguém tem que ficar se justificando com relação a como gerencia seu dinheiro, se compra bolsa tal, se compra sapato tal, se viaja para tal lugar, qual colégio que bota os filhos, ou qual colégio que não bota, se poderia fazer isso, se poderia fazer aquilo. Eu sigo uma família no Instagram que eles têm, assim, 50 milhões de filhos. E as pessoas, gente, eu juro por Deus que eu não entendo a quantidade de comentário em cada post das pessoas questionando qual é a renda dessa família é surreal. Tem que ser muito rico para ter tanto filho. Porque são muito ricos. Com certeza tem muitos ajudantes. Que não... E às vezes nem é. Não, mas tem que ser porque nada justifica. Gente, o que é riqueza para você? Por quê? Porque vai ver, eles nem pagam colégio, já ganharam, porque tem tanto filho que o colégio que foi com pena. Vai ver, eles vestem os filhos com patrocínio, porque faz sentido. Já economiza aí um bocado. Vai ver eles, sei lá o quê, entendeu? E se for ou se não for, também não é da sua conta, não muda nada a sua vida. Não muda nada. E aí você tá aí enlouquecendo e tem um monte de gente enlouquecendo porque sofre, achando que tem que se explicar. Porque sofre, achando que tem que dar um esclarecimento público. Não tem. Não precisa, só vai e seja feliz. Aí outra opinião impopular que eu tenho é sobre educação de filhos, mas assim, tem um negócio que eu acho assim, um conceito problemático, que é o tal do conceito tempo de qualidade. Gente, ai meu Deus, vocês vão me crucificar, tenho certeza. Mas vamos lá. O que é o tal do tempo de qualidade? Tempo de qualidade é uma coisa maravilhosa. Tempo de qualidade, na verdade, é você sentar com a sua criança, olho no olho, aqui como eu estou, olho no olho com você, e você se esmerar naquele tempo de conversar, de ouvir, de brincar junto, de participar, de perceber as nuances daquela criança e tudo mais. Isso é tesouro. Tesouro. Porém, entretanto, todavia, esse conceito de tempo de qualidade começou a justificar a ausência dos pais. O que? É o pai e a mãe que trabalham fora e os filhos passam um dia expostos a terceiros. E aí depois o pai e a mãe chega, passa meia hora junto e pronto, foi tempo de qualidade. Ou a gente passa 2 horas e foi tempo de qualidade. E tempo de qualidade é melhor do que quantidade. E isso pra mim é uma opinião impopular. Vou jogar a bomba aí. Isso pra mim é um absurdo, é uma falácia. Eu vejo isso como um consolo que muitas pessoas colocam no seu próprio coração, dizem para si mesmo para poder massagear, para se sentir menos culpado pela sua própria ausência. E muitas vezes essa ausência não é por falta de tempo, não é porque precisa trabalhar, ou não.
geralmente, muito da ausência que é ofertada aos filhos é só... É porque eu não quero usar o termo preguiça, mas é assim, é uma indisposição mesmo dos pais. Porque, assim, eu vi um post essa semana que fala assim, sobre a mãe que nunca brincou com os filhos, mas ela estava sempre lá. O filho procurava, a mãe estava lavando, estava cozinhando, estava passando, estava ensinando a tarefa, estava arrumando a casa, mas nunca estava brincando. Mas ela estava sempre lá. E aí essa mãe vira vó e com os netos ela brinca. E a filha olha para aquela mãe com um carinho de dizer assim, ela tá dando para os netos o que ela não pôde dar para mim, mas eu senti o seu amor. E geralmente esses filhos não sentiram amor porque não viram os pais foi de jeito nenhum. Nem lavando, nem passando, nem ensinando tarefa, nem fazendo nada. A única justificativa que papai e a mamãe tinham para dar é papai e mamãe tem que trabalhar para botar dinheiro dentro de casa, para pagar viagem, para pagar a escola, para poder comprar suas roupas, para poder lhe proporcionar isso, para poder lhe proporcionar aquilo. Gente, sinceramente, assim, ó. Entendeu? A formação de caráter e de construção dessa criança tá tão raso de um jeito que dói. Então, para a criança, claro, o tempo de qualidade é muito importante, mas o tempo quantitativo, ele é fundamental. Então, presença, ela é urgente. Eu fico frustrada, chateada com quem usa o termo tempo de qualidade querendo mascarar uma ausência constante e querendo cobrir um grande distanciamento com 30, 40 minutos, 2, 3 vezes por semana, entendeu? Querendo cobrir isso com um vai e volta para deixar na escola, tipo, não, mas eu sempre deixo meu filho na escola, sempre sou eu que busco. E outra coisa também, o banco de trás é assim a maior escola dos nossos filhos. Porque eles estão no banco de trás observando tudo que está acontecendo no banco da frente. Você já se policiou para saber o que você está fazendo no banco da frente que o seu espectador está acompanhando? Sabe, o tipo de música que você coloca no carro para tocar, o tipo de comentário que o marido faz com a esposa com o marido, as conversas, as fofocas, as notícias. Essa semana a Jade veio falar comigo, ela perguntou assim, mamãe, se você perdesse o seu emprego, você diria para mim? Aí eu falei, claro que sim, filha. É óbvio que eu diria para você, se fosse uma situação de eu perder meu emprego, tá passando por uma situação difícil, claro que eu diria para você. Aí ela disse assim, mas você não trabalha fora, né, mãe? Eu digo, não trabalho fora. Ela disse, mãe, e se você tivesse que trabalhar fora, você diria para mim? Eu falei, claro que eu diria para você, filha, e explicaria para você o porquê que agora eu estou tendo que sair para trabalhar, enfim. Ela, tá bom. E aí a gente foi ter toda uma conversa do porquê que esse questionamento surgiu na mente dela, mas basicamente vinha desse lugar de querer entender presença e ausência, querer entender o que é verdade, querer entender se eles têm conhecimento da realidade da família de verdade, de participar, de se sentir ciente da realidade da vida. E isso só se faz com construção, com presença, com relacionamento, com verdade, com diálogo. Enfim, virei aqui, né? Um bocado de coisa. Mas eu tenho outra opinião impopular para dar. Solta ou não solta? Vou soltar, é a última. E aí a gente corta pro próximo. Sabe o que é? É a ideia de que a mãe que se cuida, ela é egoísta. Tipo assim, pra quê? Pra quê? Já passa o dia fora, já não sei o que, já não sei o que mais lá, ainda vai treinar, ou ainda vai não sei o que, ou a mãe que treina quando os filhos estão de férias.
né? Que é um crime, porque os filhos estão em casa, os filhos poderiam estar fazendo tanta coisa, aproveitando a presença. Não, a mãe vai treinar. Gente, mãe que não se cuida é que é egoísmo, sabia? Porque às vezes você tá se doando de um jeito que pode ser por pura vaidade. Só para alguém olhar e dizer assim, olha, nossa, como ela cuida, como ela faz, como ela não sei o quê. Às vezes até o que você faz ou o que você deixa de fazer é por vaidade. Sabia disso? Tem mulher que se acaba por vaidade, que é para poder os outros olharem e terem pena dela. Ela acha lindo o povo ter pena dela. Ai, Letícia, que horror. É verdade? É verdade? E geralmente quem tá nesse redemoinho emocional aí nem se percebe, mas é uma realidade. E assim, a pessoa que se cuida não é viver para si. Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser desconstruída também. Eu sou, aí outra opinião impopular, que eu vou soltar também. Eu sou contra a pessoa que vive para si. Eu acho que ninguém tem que viver para si. Você tem que viver para o outro. Você tem que viver em função dos outros, seja em função dos seus filhos, seja em função do seu casamento, seja em função da sua comunidade, seja em função de cuidar de pessoas, seja em função de procurar pessoas que estão precisando de um ombro amigo, de uma palavra de encorajamento. Eu acho que as pessoas têm que viver em função de servir outras pessoas. Eu acho. Não sei se você concorda, mas eu acho que você viver para si, para se sentir bem, você viver para realizar os seus sonhos, é um mundo muito pequeno. É um mundo muito pobre. E quando uma pessoa começa a falar do quanto ela está indo atrás de se realizar, de si, eu fico bem quietinha na minha, só, uau, que incrível. Mas por dentro eu fico morrendo de dó, não vou mentir. Quem diz que não quer ter filho porque quer fazer isso, porque quer fazer aquilo ainda, porque ainda tem muita coisa para aproveitar, eu fico para morrer de uma pena. Fico mesmo. Ai, gente, eu tenho muitas opiniões impopulares. Antes de ser cancelada, eu vou pular pro próximo episódio. Beijo e até a próxima.